Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Esperamos que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e amparados pelo manto protetor de nossa querida Mãe, Nossa Senhora. Iniciemos com a nossa costumeira oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na aula anterior, então, vimos a dita oração afetiva. Durante a semana, acabei lendo um trecho de um livro de Santa Teresa de Ávila, o livro da vida, o livro da autobiografia dela, e acabei me deparando com um texto que vem complementar a questão da oração afetiva. Nas obras completas, mas é na autobiografia de Santa Teresa. Ela diz assim: a pessoa pode imaginar que está diante de Cristo e acostumar-se a enamorar-se da sua sagrada humanidade, tendo-o sempre consigo, falando com ele, pedindo-lhe auxílio em suas necessidades, queixando-se dos seus sofrimentos, alegrando-se com ele em seus contentamentos, e nunca esquecendo-se dele por nenhum motivo, e sem procurar orações prontas, preferindo palavras que exprimam seus desejos e necessidades. É excelente maneira de progredir e com rapidez. Então, embora ela não use o termo oração afetiva, fica muito claro aqui que ela defende essa oração afetiva e que é um meio muito bom de progredir. Então, com o tempo, a gente viu que os afetos vão se simplificando e chegamos, enfim, a uma chamada oração de simplicidade, que também é conhecida por outros nomes. Chama-se oração de simples olhar, ou oração de simples presença de Deus, ou de oração de simples entrega a Deus, ou simples visão de fé. Tudo isso significa a mesma coisa. Então, na verdade, a alma começa a fixar afetuosamente o olhar em Deus, manter-se simplesmente em sua presença, entregar-se nas mãos de Deus, por uma simples visão de fé. Fixa nele o olhar e ama. É uma atenção amorosa para com Deus. Alguns autores no século XVII chamaram essa oração de contemplação adquirida, para diferenciá-la da contemplação infusa, que é uma graça especial do Senhor. Foi muito contestada essa terminologia, porque causa uma confusão no termo contemplação. Mas o Bossuet já chamou ela de oração de simplicidade. Por que de simplicidade? Porque com ela começamos a simplificar tudo. Os raciocínios, os afetos, os raciocínios da meditação, os afetos da oração também vão simplificando, e até mesmo a nossa própria vida vai se simplificando. Bossuet descreve da seguinte maneira essa oração que está aqui no nosso livro-texto do Padre Tanqueray. É necessário que a nossa alma se habitue a nutrir-se com um simples e amoroso olhar a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso é preciso afastá-la suavemente dos raciocínios, dos discursos e da multidão de afetos, conservando-a em simplicidade, respeito e atenção, e assim, pouco a pouco, aproximando-a cada vez mais de Deus, seu primeiro princípio e último fim. A meditação é muito boa a seu tempo, muito proveitosa no começo da vida espiritual. Todavia, não nos devemos deter nela, porque é comum que a alma perseverante na mortificação e no recolhimento receba a graça de uma oração mais pura e íntima, que se pode chamar oração de simplicidade, e que consiste numa simples visão, olhar ou atenção amorosa para qualquer objeto divino, seja Deus em si mesmo, algum de seus mistérios ou qualquer outra verdade cristã. Assim, a alma deixa o raciocínio e serve-se de uma doce contemplação que a conserva em paz, atenta e dócil às operações e moções que o Espírito Santo lhe comunica. Faz pouco e recebe muito. Seu trabalho é leve e, contudo, muito frutuoso.
como se aproxima cada vez mais da fonte de toda luz, de toda graça e de toda virtude, recebe tudo isso com maior abundância. Então veja que ele já fala que consiste numa graça, num chamado a simplificar, depois de ter percorrido bom tempo na mortificação e no recolhimento, ele recebe essa graça dessa oração da simplicidade. Portanto, essa oração contém dois aspectos essenciais, que é olhar e amar. É uma atenção amorosa para com Deus, que pode ser no princípio algo exterior, por exemplo, até olhar para o Santíssimo Sacramento, ou até se a pessoa desperta interiormente para Deus em si mesma, Deus presente na própria alma. Na verdade, os afetos, como disse, vão se simplificando e acaba que alguns deles acabam predominando, apresentam sem cessar na memória. Então, pode ser a paixão de Jesus Cristo, o pensamento de Jesus vivo na Eucaristia, como eu já falei, o pensamento de Deus presente dentro de nós, na nossa própria alma, e isso só já é suficiente às vezes para glorificar a Deus o dia inteiro e ter esse pensamento fixo nele. E esse processo de simplificação se estende a toda a nossa vida. Então, mesmo ocupado nos afazeres comuns, a alma une-se a Deus, lança seu olhar amoroso para Deus dentro dela ou para um crucifixo que tem próximo a ela e olha e ama. E também o próprio exame de consciência, que tantas vezes foi incentivado, ele começa a se simplificar bastante. Os estudos e as obras de apostolado exteriores também são feitos todos em espírito de oração. Ou seja, é aquilo que falamos sobre a via iluminativa, que há uma centralização da vida em Deus. A vida toda é pautada já por Deus e para Deus a todo instante, embora possa estar trabalhando em coisas profanas, mas ela está sempre com aquele olhar atencioso em Deus. Então, na verdade, nesse tipo de oração não há propriamente um método a se praticar. É simplesmente fixar o olhar, mas esse fixar pode ser até inclusive, por que parece, de olhos fechados, é uma atenção amorosa que se dá a Deus. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, tem uma frase que ele diz assim: para orar bem não há necessidade de falar muito, sabemos que Deus está ali no sacrário, então abrimos-lhe o coração e fruímos de sua santa presença. Esta é a melhor oração, diz São João Maria Vianney. Então, justamente ele está falando dessa oração, talvez esteja falando até já da oração da quietude, mas a postura da alma, como veremos, é a mesma. É a oração de fixar o olhar e amar. Quem possui, às vezes, uma imaginação muito viva, pode até representar uma cena evangélica, por exemplo, da paixão, fixa o olhar na paixão, mas não com aqueles detalhes todos, discorrendo com o intelecto, não. Fixa a cena evangélica e olha aquilo com amor e atenção, sem ficar fazendo raciocínio. E pela experiência, diz que muitos chegam a esse tipo de oração lendo vagarosamente, lentamente, um texto da Escritura, chamada de leitura orante, ou seja, a pessoa bate numa pequena palavra, num versículo, aquilo lhe toca o coração, faz bem, percebe uma força daquela palavra em seu interior e para e desfruta daquilo com essa atenção amorosa em Deus, e isso vai lhe trazendo essa oração da simplicidade com a graça de Deus, obviamente. Então a vida inteira passa a ser reduzida a uma unidade de propósito. Tudo que ela faz é para a glória de Deus, tudo para a maior glória de Deus e bem espiritual da alma. Deus é glorificado o dia inteiro, começa cada vez mais isso a acontecer. Evidentemente, sempre um processo paulatino, devagarzinho, vai chegando nisso. E esquece de si mesmo muitas vezes e, com maior razão das criaturas, deixa os seus interesses pessoais de lado para glorificar a Deus, etc. Então, o que ocorre é uma maior santificação. A alma ama mais a Deus e mais intimamente se une a Ele. Então fica mais íntima de Deus. O desprendimento se torna mais fácil, como já vimos também na aula anterior. A pessoa tem um desassossego com as coisas do mundo. Resta-lhe apenas o hábito, então se torna mais fácil o desprendimento. A humildade também se torna mais fácil. Por quê? Porque ela reconhece que ela é nada e pecado. Começa cada vez mais a sentir dentro do seu coração o quanto ela é nada. E sobre esse olhar dessa nulidade pessoal, que ela é nada e Deus tudo, então a humildade se torna mais fácil. Cada graça que recebe, em vez de torná-la orgulhosa, torna-a mais humilde, porque ela se sente completamente indigna das graças que recebe. Então a humildade se torna também mais fácil.
Existem algumas críticas que se fazem a esse tipo de oração. A primeira é que ela favorece a ociosidade. Mas, na verdade, não se trata propriamente de uma ociosidade, porque, na verdade, não existe o raciocínio, ou seja, a pessoa não se esforça para conceber um raciocínio encadeado, um atrás do outro, mas ela tem essa atenção fixada em Deus, de olhar e amar e entregar-se a Deus nesse silêncio, com atenção, às vezes, amorosa para dentro de si mesmo, para ver o que Deus está produzindo nela própria. E outra crítica que se faz é que se concentrar dessa maneira a atenção numa ideia fixa é deixar a mente cansada. Então, na verdade, nesse sentido, é que a oração da simplicidade não se trata de um esforço mental. E o esforço mental, sim, poderia cansar a mente. Na verdade, é um deixar-se atrair suavemente por Deus, se entregando ao Espírito Santo. Então, no fundo, é um doce repouso, é um suave repouso da alma. E por isso ele não é cansativo, pelo contrário, é reconfortante. Então não se trata de um esforço mental, por isso a pessoa deve se sentir atraída por isso. Essa oração de simplicidade, na verdade, ela já é uma disposição favorável para a contemplação infusa, que é a próxima oração que a gente vai ver, que é a oração de quietude, e ainda tem uma intermediação aí da oração de recolhimento passivo. Ela põe a alma num estado que torna atenta às moções da graça e ao Espírito Santo. Então dispõe a alma para essa passividade de receber a graça de Deus. Isso é, que Deus se torna o único Senhor do seu interior, que age nela mais intensamente. Nesse estado, quanto menos a alma trabalha, tanto mais poderosamente Deus opera. Então quando a pessoa quer fazer alguma coisa, mais prejudica do que ajuda. Então ela fica nesse estado de passividade, de receber muito mais do que atuar. Então há uma certa continuidade entre a oração de simplicidade e a contemplação, com a diferença que um ainda faz esse pequeno esforço de manter essa atenção amorosa, como veremos aí a pouco, balbuciando algumas palavras de amor, uma ou outra, te amo Senhor, e aí fica em silêncio um tempo, depois diz qualquer outra que ecoe dentro do seu coração, pode ser até uma palavra assim, Deus imenso, Deus amor, algo que a pessoa vai repetindo de quando em quando para fixar essa atenção amorosa. A contemplação infusa, já na realidade, é uma intervenção direta do Espírito Santo. Então ela já nem tem mais essas palavras, já não se pronunciam com tanta frequência mais. No entanto, já vemos que existe uma intermitência, existe uma transição nisso, que também não é uma coisa que passa repentinamente de uma coisa para outra. Além disso, Santa Teresa de Ávila fala antes da oração de quietude, que já é considerada um estado contemplativo, ela fala numa oração de recolhimento passivo. A mim me parece que se confunde muito essa oração com a oração de simplicidade que falamos. No entanto, o padre Garrigou vai dizer que não devemos confundir as coisas, que a meditação afetiva e fervorosa e simplificada, a oração simplificada, portanto, é adquirida e não infusa. E o estado místico passivo começa com esse recolhimento passivo que Santa Teresa fala, e a oração de quietude, escrito lá na quarta morada do livro Castelo Interior de Santa Teresa. Então, quem sou eu para contestar o Padre Tanqueray? A mim me resta concluir que entre a oração de quietude e a oração simplificada existe um estágio intermediário que talvez não seja assim tão fácil de discernir, porque vejo que a graça sempre vai crescendo. São João da Cruz fala mesmo que no início é imperceptível e depois se torna perceptível, então me parece que é difícil discernir esses passos, mesmo porque essa controvérsia, se houver, ela é quase inútil, porque a atitude da alma é a mesma, ou seja, pôr-se em atenção amorosa, sem procurar conter os raciocínios, sem anulá-los. Então, a atitude, seja na oração de simplicidade, seja na oração de recolhimento passivo, seja na oração de quietude, é a mesma. Apenas o efeito interior que a pessoa sente se torna cada vez maior. Essa é a diferenciação, por isso que não há que se fazer muita controvérsia a respeito. Então, a quietude já é uma forma de contemplação, né, que começa normalmente de forma árida. Ou seja, a pessoa não sente essa presença de Deus nela, não sente esse ardor interior, mas no final ela termina com a forma suave, durante um período de transição aí. Então a ação divina que age sobre as faculdades sensíveis torna para ela muito difícil o raciocínio. Tem muita dificuldade de raciocinar, não gosta mais daquela oração, aquilo não a satisfaz, tem que fazer um esforço muito grande, e ao mesmo tempo, também nesse período de transição, às vezes essa contemplação é muito fraca, e ela entra numa espécie de noite escura, numa aridez.
Apesar de que esse tempo de noite escura, com o tempo cheguei à conclusão que não é só por causa da aridez, mas é porque, na verdade, você entra como que num deixar-se absorver pelo mistério, deixar-se absorver por esse Deus misterioso, obscuro, sem pretender estabelecer uma comunicação. É simplesmente deixar que Deus opere na alma. Então você entra numa noite obscura, ou seja, como outro livro vai dizer, uma nuvem do não saber, ou seja, é uma obscuridade que você apenas sente a ação e o ardor interior sem propriamente estabelecer uma comunicação. Então ele vai dizer que é um estado muito complexo, uma mescla desconcertante de escuridão e de aridez, no início, primeiramente, de intenso amor de Deus em estado latente, porque ainda no início a pessoa não sente interiormente. Então, geralmente se descreve essas provações como terríveis, na verdade, quando acontece assim essa transição lenta, que a pessoa passa um período em estado de aridez. Como já vimos, nem sempre é assim. Existem transições muito rápidas, como a gente já vai sustentar isso com próprios textos de Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz, os doutores místicos, né? Mas quando é árida, ainda assim intercalam-se momentos de consolação. Veja o que diz Santa Teresa, então, sobre essa transição rápida. No livro da vida, de novo, dela, no capítulo 11, ela vai dizer assim: para chegar a isso, fazem-se grandes esforços, a não ser que o Senhor se digne conduzir a alma num breve espaço de tempo à oração de quietude, o que acontece com algumas pessoas que conheço. Então ela fala assim que isso às vezes acontece num breve espaço de tempo. E essa ideia também é corroborada por São João da Cruz, que vai dizer assim: na verdade, costuma o Senhor elevar muitas almas logo ao estado de contemplação, sem este meio dos atos discursivos, dos raciocínios, ou ao menos sem haver precedido muito, sem ficar muito tempo nesses raciocínios. Então acontece, São João da Cruz fala inclusive de muitos. Creio eu que seja uma via alternativa de Deus, que não a aridez, a secura, mas raramente será sem algum tipo de sofrimento, como eu falei lá na aula sobre a segunda conversão. Então essa oração de quietude, como falamos, ela é chamada de uma oração incompletamente passiva, porque apenas a vontade que é cativa, fica como que presa por Deus, né? A pessoa tem dificuldade, quer sair, mas ela se sente atraída, tem que fazer algum esforço para sair até da oração. Ela é cativada, a vontade é cativada. A imaginação nesse estado, por isso que é incompletamente passivo, né? Não é uma alta contemplação, porque a imaginação e o entendimento continuam devagar. Então a memória e a imaginação divagam, enquanto a vontade sente aquele ardor, aquele fogo interior e permanece em Deus na quietude. Santa Teresa vai dizer que essa quietude é uma centelhazinha, ela já vai falar, centelhazinha do verdadeiro amor que o Senhor começa a acender na alma. Ou seja, está falando novamente de centelha, de fogo. Embora ela diga que é uma centelhazinha, ela diz assim, por menor que seja, faz muito ruído se a alma não a extinguir, né? Ou seja, é algo que realmente a alma considera muito precioso. E essa quietude, então, saborosa que a pessoa sente, pode então se alternar com a árida num período de transição, né? Quando é através da aridez, quando não é uma coisa mais imediata, como vimos agora há pouco. De qualquer forma, se existe uma transição, chega um momento que essa quietude se torna habitual. Ou seja, a pessoa se coloca em oração e imediatamente começa a sentir esse ardor interior, essa dilatação do coração, como Santa Teresa vai dizer, lá no Salmo 118, 32, né, ela se apoia nesse versículo: sois vós que dilatais o meu coração, Senhor. E nessa quarta morada, já falando também para pessoas conseguirem entender um pouquinho mais o que é a oração de quietude, ela vai falar numa diferenciação de contentamentos e gostos de vida, ou a forma como ela concebe essa oração de quietude. Ela compara duas almas como dois reservatórios. Ela diz assim: esses dois reservatórios ou piscinas enchem-se de diferentes maneiras. Para um, a água vem de mais longe, através de muitos aquedutos e artifícios. O outro, tendo sido construído na própria nascente, vai se enchendo sem nenhum ruído. E quando o manancial é caudaloso, como este a que nos referimos, transborda e forma um grande arroio sem precisar recorrer a artifícios. Ele sempre está vertendo água sem depender de aquedutos.
A mesma diferença se estabelece entre os contentamentos e gostos. Contentamento produzido pelas meditações e o gostos pela oração de quietude. Os contentamentos, que como tenho dito, resultam da meditação, são, em minha opinião, a água trazida por encanamentos, vem de fora. Isso porque os trazemos mediante o pensamento, recorrendo na meditação às coisas criadas e cansando o intelecto. Em suma, como chegam a nós por meio das nossas diligências, fazem ruído ao encher a alma de proveitos, como fica dito. Na outra fonte, na segunda, a água vem da própria nascente que é Deus. Assim, quando Sua Majestade deseja e é servido de conceder alguma graça sobrenatural, produz esta água com grandíssima paz, quietude e suavidade no mais íntimo de nós mesmos. Então já não se produz de fora para dentro, mas de dentro para fora. Por isso que ela vai comparar com o verso que já citamos, né? Sois vós, Senhor, que dilatais o meu coração. E ela, continuando sobre essa questão da dilatação, vai dizer, voltando ao versículo, a utilidade que pode ter aqui é, ao meu ver, falar dessa dilatação do coração. Parece que, assim que começa a ser produzida a água celestial da nascente a que me refiro, o mais profundo de nós mesmos, todo o nosso interior vai se dilatando e ampliando e se produzem bens indizíveis. Nem a própria alma sabe entender o que ali se passa. Sente-se uma fragrância interior, digamos agora, como se nessa grande profundidade houvesse um braseiro. De novo, aí compara com brasa, com calor, onde se lançam finíssimos perfumes. Não se vê o fogo, não se sabe onde arde, mas o calor e os perfumados vapores penetram a alma toda, não poucas vezes, como eu disse, atingindo também o corpo. Ou seja, é algo que afeta até fisicamente a pessoa, o ardor. A pessoa sente isso como um calor interior realmente. Então, Santa Teresa fala dos bens indizíveis, dos efeitos da oração de quietude. E ela diz assim, essa suavidade e dilatação interior são vistas na liberdade que a alma adquire de não ficar presa como antes às coisas do serviço de Deus. Por exemplo, não fica tolhida pelo temor do inferno, porque embora tenha um grande medo de ofender a Deus, perde aqui o temor servil e adquire grande confiança que há de gozar em sua presença. E aí ela vai falar uma série de outras características e no final resume. Em suma, a alma aperfeiçoa-se em todas as virtudes e não deixa de continuar a crescer se não retrocede e volta a ofender a Deus. Então ela continua a progredir. Lembrando que isso aqui não é algo de tão extraordinário. Tanto Santa Teresa como São João da Cruz dizem que são muitos que chegam nessa oração de quietude, muitas pessoas, e que se não chega é por pura negligência da pessoa, porque Deus quer conceder a todos. Então, por fim, vamos falar sobre algumas questões sobre a oração de quietude, né? A primeira é sobre essa intermitência. Como eu falei, esse período de transição. São João da Cruz vai afirmar claramente que no início costuma ser essa contemplação muito sutil e delicada e quase insensível, quase não se percebe. Então há momentos intensos e fracos. E assim intercalamos essa oração com orações vocais, porque às vezes a pessoa não está apta, está agitada, está inquieta e não consegue chegar a isso. Então, na verdade, temos que fazer essa conciliação, sim, com as orações vocais, com as orações meditadas, até que isso se torne corriqueiro. Mas, na verdade, nunca abandonaremos as orações vocais. Ora, é só comparar, os santos místicos continuavam a vida toda rezando o Santo Ofício, nunca pararam, até por norma, da regra deles. E nós também podemos rezar o rosário e continuar rezando o rosário. Então, se depois do rosário sentimos esse sabor interior, esse ardor interior, fiquemos mais um pouco e assim vai se desenvolvendo. Então, não se trata de abandonar propriamente as orações corriqueiras, mas fazer algo a mais. Com o tempo também esse ardor começa a ser sentido na própria oração do rosário, ou às vezes na própria missa, durante a missa a pessoa começa a sentir. Então não se trata de substituir, mas sempre agregar, porque no início também é intermitente. Uma segunda questão é em relação às distrações. Falamos que o que é cativo, o que seja cativo é a vontade, que a imaginação e o intelecto ficam divagando. Então, tratando primeiramente da imaginação, Santa Teresa vai dizer o seguinte: a imaginação, por sua vez,
voa tão depressa que só Deus a pode deter. Eu via, segundo o meu parecer, as faculdades da alma fixadas em Deus, as faculdades da alma, a inteligência e a vontade, e recolhidas nele, por outro lado, a imaginação alvoroçada. E logo a seguir ela vai dizer: assim sendo, não nos perturbe a imaginação, nem façamos caso dos pensamentos. E logo em seguida ela vai dizer: devemos ter paciência e sofrer isso por amor de Deus, porque realmente nos incomoda, mas não deve nos irritar, nos fazer perder a paciência, então, a imaginação. A outra questão que se coloca é justamente essa detenção, tentar reter o pensamento, de não querer pensar em nada. Ela fala isso aqui: não consigo entender como seja possível deter o pensamento de maneira que não provoque mais prejuízo do que proveito. Então, o esforço exagerado de prender o pensamento, de querer não pensar em nada, traz mais prejuízo do que proveito. Então, o que ela aconselha? Que sem nenhum esforço ou ruído procure interromper o discorrer do intelecto. Então, na verdade, é sem esforço, sem se irritar consigo mesmo, suavemente. Vemos que estamos distraídos, nosso pensamento está viajando, retornamos para a nossa atenção em Deus com suavidade, sem suspender o intelecto, né? Nem a imaginação. Aliás, ela diz assim: é bom que se lembre de que está diante de Deus. E quem é esse Deus? Com o que sente em si a alma ficar embebida, tanto melhor. Mas não procure entender o que é que está acontecendo, porque se trata de dom destinado à vontade, e não ao intelecto, ao ardor interior. Usufrua deles sem nenhum artifício, apenas com algumas palavras amorosas. Então, para fixar um pouquinho mais o entendimento, pode-se, e alguns recomendam isso, de falar esporadicamente, a cada 10 segundos, 15 segundos, eu te amo, Senhor, te adoro, Senhor, enfim, alguma palavra que toque o seu coração, e vai repetindo vagarosamente. Embora não procuremos estar aí sem pensar em nada, ou seja, não estamos aí para tolher completamente o raciocínio, de devagar, né? Estamos muitas vezes assim fazendo, ainda que por breve espaço de tempo. Então, acordamos que o pensamento está longe, voltamos, ele fica um momento numa quietude, daqui a pouco começa devagar, voltamos de novo, né? Devagarzinho, mas vamos tendo atenção amorosa em Deus, muitas vezes apontando para dentro de nós mesmos. Então é procurar estar atento à ação divina que está sendo produzida em nós mesmos. Por fim, uma última questão é em relação às comunicações divinas. Como eu falei, é um simples recolhimento numa obscuridade, sem tentar estabelecer uma comunicação divina. Nesse ponto, São João da Cruz, no livro da Subida do Monte Carmelo, livro 3, capítulo 12, vai falar sobre essas comunicações divinas. Então ele diz assim: portanto, a alma deve só buscar em todas as apreensões sobrenaturais, quer sejam locuções, revelações, sentimentos, não se deter na aparência e no exterior, ou seja, no que significam, representam ou fazem compreender, mas advertir unicamente no amor divino que essas comunicações despertam interiormente. Então, não se apegar ao que Deus está comunicando, se isso vier a acontecer espontaneamente, sem ser buscado. Então ele fala assim: não há que se fazer caso, inclusive, da suavidade do sabor, das figuras, mas do sentimento de ardor por eles causado. Ou seja, ele novamente fala de ardor interior, que no caso dele ele chama de notícia amorosa. Ficar atento à notícia amorosa que Deus transmite ao seu interior. Veja que já falamos aqui várias vezes que a unidade com o Senhor, com Deus, se estabelece em última análise pelo amor. E o amor não é muito mais do que um ardor no coração, um crescimento dessa afetividade cada vez maior pelo Senhor que a gente viu. Então por isso que ele fala que é para se desapegar das comunicações e ficar com o ardor interior. E quanto mais nos apegamos, os riscos de desvio são enormes. Quem fica se apegando, querendo sempre mais revelação, e mais revelação, São João da Cruz fala que a pessoa se torna grosseira na fé, não progride espiritualmente. Ela deve se desapegar e ficar com o ardor interior, que ele diz assim: quando há uma revelação, imediatamente ao mesmo tempo a pessoa sente interiormente uma força diferente. E ele diz: fique com essa força interior. Essa é mais importante, muito mais importante do que a própria comunicação.
Uma outra última recomendação aqui, Santa Teresa fala que é muito importante não querer elevar o espírito se o próprio Deus não eleva. Se Deus não está me dando a graça para isso, não adianta querer forçar. É a pior coisa, não vai conseguir, não vai dar certo. E encerramos com aquela frase de Jesus: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Ou seja, não é de fora para dentro, é dentro de fora. Que o Senhor nos dê a graça de um dia manar de nós rios de água viva, para que realmente produzamos as obras que Ele quer que façamos. Muito obrigado pela atenção de todos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, nossa mãe.